Nós somos o grupo responsável por apresentar o livro Deixe de Ser Pobre, escrito por Eduardo Feldberg, mais conhecido como o Primo Pobre. Eduardo Feldberg é um educador financeiro, um empresário e criador do canal Primo Pobre, que possui milhões de seguidores nas redes sociais. Seu trabalho é voltado para ensinar educação financeira de forma simples, acessível e prática, especialmente para as pessoas que desejam organizar suas finanças e conquistar uma vida financeira mais equilibrada. O livro foi escrito em um contexto em que muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras, vivem endividadas e têm pouco conhecimento sobre administrar o próprio dinheiro. O autor mostra que enriquecer não depende apenas de ganhar mais, mas principalmente de aprender a controlar os gastos, criar bons hábitos financeiros e fazer escolhas conscientes. O problema central da obra é justamente a falta de educação financeira. Muitas pessoas trabalham muito, mas continuam sem conseguir guardar o dinheiro ou melhorar sua qualidade de vida, porque não possuem planejamento financeiro. A principal mensagem do livro é que qualquer pessoa pode transformar sua situação financeira por meio da disciplina, do conhecimento e da mudança de comportamento. O autor defende que pequenas atitudes, quando praticadas de forma constante, podem gerar grandes resultados ao longo do tempo. Com essa introdução, vamos apresentar os principais ensinamentos e ideias desenvolvidas pelo autor ao longo da obra. O livro possui uma estrutura simples e objetiva, organizada em capítulos curtos que apresentam conceitos de educação financeira de forma prática e acessível. O autor utiliza exemplos do cotidiano para mostrar como pequenas mudanças de comportamento podem gerar grandes resultados ao longo do tempo. Entre os principais temas abordados estão a educação financeira, a organização das finanças pessoais, o controle das dívidas, a construção de uma reserva de emergência, os investimentos e o consumo consciente. O objetivo do livro é ensinar que a prosperidade financeira não depende apenas de ganhar mais dinheiro, mas principalmente de administrar bem os recursos que já possuímos. A linguagem utilizada pelo autor é leve, direta e bem fácil de compreensão. Eduardo Feldberg evita termos técnicos complexos e conversa com o leitor de maneira descontraída, tornando o conteúdo acessível para as pessoas que estão começando a aprender sobre finanças. Um dos pontos mais importantes da obra é a valorização da educação financeira como ferramenta de transformação de vida. O autor destaca a necessidade de organizar as receitas e despesas, evitar compras por impulso e eliminar as dívidas que comprometem o orçamento. Além disso, ele reforça a importância de criar uma reserva de emergências para lidar com imprevistos e mostra que investir não é algo exclusivo para pessoas ricas. Segundo o livro, qualquer pessoa pode começar a investir aos poucos e aproveitar o poder dos juros compostos para construir patrimônio a longo prazo. Em conclusão, Deixe de Ser Pobre é um livro que incentiva hábitos financeiros mais saudáveis, promovendo responsabilidade, planejamento e consumo consciente. A principal mensagem da obra é que a mudança da vida financeira começa com conhecimento, disciplina e boas escolhas diárias. Financeira, consumo consciente e comportamento financeiro, o livro Deixe de Ser Pobre, escrito por Eduardo Feldberg, nos traz como insight que a riqueza ou a pobreza começa na nossa cabeça. Ou seja, antes de mudar a nossa conta bancária, é preciso mudar o comportamento. Se você não muda a sua mentalidade financeira, pode ganhar na loteria hoje que amanhã será quebrado. Necessidades versus desejo e consumo compulsivo. O autor aborda que o grande segredo para blindar o bolso é aprender a diferenciar a necessidade de desejo, ou seja, a necessidade é o que você deseja
para sobreviver. Desejo é o que você quer para inflar seu ego ou ter conforto. O consumo impulsivo acontece quando deixamos o desejo assumir o controle, comprando coisas sem pensar, levados pela emoção do momento e caindo em parcelamentos desnecessários. O livro carinhosamente chama de tarja preta do orçamento, pois destrói sua paz antes mesmo do mês acabar. Quanto ao perigo da ostentação, isso ocorre porque as pessoas compram tanto por impulso para alimentar o monstro da ostentação. No caso, o livro deixa claro, se você está comprando algo só para impressionar os outros, para se exibir ou ser aceito, você está sendo tonto. O status anda na contramão do enriquecimento. Quem ostenta ganha o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para agradar pessoas de quem nem gosta. A partir de toda essa premissa, a gente conclui e faz uma chamada para a ação. Portanto, deixar de ser pobre, na verdade, é nos lembrar que o foco deve ser o controle emocional, parar de parcelar bobagens, parar de tentar ser rico perante a visão dos outros e começar a focar no que realmente importa, sua paz de espírito e sua liberdade financeira. Mude o comportamento de hoje para ver sua conta bancária mudar amanhã. Muito obrigado. Os principais pontos do livro é mostrar que a educação financeira está relacionada não apenas em ganhar muito dinheiro, está principalmente em saber administrar o dinheiro que recebemos. Ter controle financeiro significa entender que quando entra, quando sai e para onde nosso dinheiro está indo. Muitas pessoas trabalham o mês inteiro, recebem o salário e no final do mês não sabem explicar aonde gastaram tudo. Por isso, o orçamento financeiro é tão importante. Ele funciona como planejamento, onde conseguimos organizar nossas receitas, despesas, separar gastos essenciais, como alimentação, contas de casa, gastos que podem ser reduzidos. Com esse controle, conseguimos tomar decisões melhores e evitar problemas no futuro. Outro ponto importante são as dívidas. O livro mostra que muitas pessoas acabam entrando em dívidas porque gastam mais do que recebem e confundem desejo com necessidade. Nem sempre uma dívida acontece por uma grande compra. Qualquer valor comprado e pago depois representa um compromisso financeiro. Para evitar esse problema, é necessário criar hábitos, como gastar menos que recebe, pensar antes de comprar, buscar sempre uma sobra no final do mês. O objetivo não é deixar de aproveitar a vida, mas conseguir aproveitar sem compromissos futuros. Falando sobre reserva de emergência, ela é uma proteção em situações inesperadas, como a perda de renda, uma emergência familiar ou um imprevisto. Ter uma reserva evita que a pessoa precise recorrer a empréstimo ou novas dívidas quando acontecer. Relacionando com a disciplina, podemos perceber que isso tem tudo a ver com o planejamento financeiro, o fluxo de caixa pessoal. Assim como a empresa, precisamos ter controle de entrada, saída para continuar funcionando. Uma pessoa também precisa administrar seu próprio dinheiro. A principal mensagem é: tem controle próprio do dinheiro, acaba trabalhando para apagar erros financeiros do passado. Quando aprendemos a planejar, controlamos gastos e ajuda a guardar o que recebemos. Conseguimos controlar a vida financeira com mais seguranças para alcançar nossos objetivos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre comportamento financeiro e análise crítica. Aqui eu trouxe 3 pontos importantes para ajudar vocês a entender melhor sobre o tema. Para começar, o primeiro ponto é trabalho como ferramenta de crescimento. O autor, ele demonstra que o trabalho não deve ser visto só como uma forma de ganhar dinheiro para sobreviver, mas também como uma ferramenta de crescimento pessoal e financeiro. Ele explica que quando uma pessoa busca aprender mais, melhorar suas habilidades e crescer profissionalmente, ela aumenta suas oportunidades e consegue melhorar sua condição financeira ao longo do tempo. Ou seja, trabalhar com inteligência e evolução é essencial para sair das dificuldades financeiras. Outro ponto importante é a renda extra. O livro mostra que depender de apenas uma fonte de renda pode ser arriscado. Por isso, buscar uma renda extra ajuda a ter mais segurança financeira e também mais liberdade. Essa renda pode vir de pequenos negócios, vendas, e-commerce ou até mesmo habilidades que a própria pessoa já possui. Além de complementar o salário, a renda extra pode ajudar a quitar dívidas, realizar objetivos e investir no futuro. E por fim, o último ponto é sobre investimentos. O Dudu ele explica que guardar dinheiro não é suficiente, porque o dinheiro parado ele perde valor com o tempo. E investir é fazer o dinheiro trabalhar para você. Mesmo começando com pouco, já é possível criar o hábito de investir e construir uma estabilidade financeira no futuro. O mais importante
é ter disciplina, planejamento e pensar no longo prazo. Após a leitura e a análise da obra Deixe de Ser Pobre, podemos concluir que Eduardo Feldberg consegue cumprir seu principal objetivo, mostrar que a educação financeira não depende apenas de quanto uma pessoa ganha, mas principalmente da forma como ela administra seus recursos e constrói seus hábitos. Um dos grandes pontos positivos do livro é a linguagem simples e acessível. O autor utiliza exemplos do cotidiano e uma comunicação direta, o que torna o conteúdo fácil de compreender até mesmo para quem está tendo o primeiro contato com a educação financeira. Além disso, a obra apresenta orientações práticas que podem ser aplicadas imediatamente, como o controle das despesas, a criação de uma reserva de emergência, o consumo consciente e a importância do planejamento financeiro. Esses temas dialogam diretamente com os conteúdos estudados na disciplina de gestão financeira e orçamentária, especialmente no que diz respeito ao orçamento, ao controle do fluxo de caixa pessoal e à tomada de decisões financeiras mais responsáveis. Com análise crítica, entendemos que alguns assuntos poderiam ser aprofundados, principalmente em relação às diferentes realidades econômicas enfrentadas pela população brasileira. Ainda assim, isso não compromete a proposta do livro, que é oferecer um guia introdutório e incentivar uma mudança de comportamento financeiro. Por isso, como grupo, recomendamos a leitura da obra para estudantes e para todas as pessoas que desejam desenvolver uma relação mais consciente e equilibrada com o dinheiro. Mais do que ensinar a economizar, o livro mostra que construir uma vida financeira saudável depende de disciplina, planejamento e boas escolhas realizadas ao longo do tempo. Para finalizar, deixamos uma reflexão do próprio autor que resume a principal mensagem da obra. Que daqui a 10 ou 20 anos você tenha orgulho das escolhas que fez hoje. Eduardo Feldberg. Muito obrigada.